Vai abrindo a sua Bíblia aí em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir João, capítulo 2, a partir do verso 4. Amém? Hoje é dia de ceia. Queria que os irmãos tivessem uma paciência, eu sei que os irmãos têm. Amém? Então, acalma aí, aquieta o seu coração. Amém. O Iris está ali conferindo se está saindo tudo ok, né, Iris? Muito bem. Irmãos, antes de nós lermos e de começarmos a nossa ministração, dia 25, que dia? De abril agora, nós começaremos o nosso jejum do primeiro semestre. Os irmãos pensaram que nós não iríamos jejuar, né? Quem pensou que nós não iríamos jejuar? Aleluia. Eu sei que os irmãos são de oração, os irmãos são do jejum. Amém, irmãos? Então, do dia 25 ao dia 15 de maio, 25 de abril ao dia 15 de maio, nós vamos jejuar. Amém? E o tema do nosso jejum, como que é, esposa? Alcançando o favor de Deus. Quantos querem alcançar o favor de Deus? Amém. Nós já alcançamos e vamos alcançar o favor de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que é tempo de oração, irmãos. É tempo de orarmos. Não é tempo de descansarmos, né? Não é tempo de esmorecermos, é tempo de oração. Amém? Aumenta só um pouquinho, Sarinha, por favor. Parece que não estou me ouvindo. Eu não sei se é meu ouvido que está entupido. Agora tá bom, né? Agora tá bom. Amém, irmãos? Então é tempo de oração. Não existe segredo, irmãos. Sabe, na vida da igreja não existe segredo. O segredo do crescimento da igreja, o segredo do nosso crescimento, o segredo para que nós possamos alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus, o milagre de Deus, é oração. Oração. Eu estava ouvindo uma ministração essa semana de um pastor abençoado que eu gosto muito de ouvir, e ele estava contando um exemplo. Ele estava com um grupo de pastores, eles foram visitar a Coreia do Sul. Para os seus irmãos não sabem, a Coreia do Sul, ela durante muitos anos, né, e vive isso até hoje, ela vive um mover de Deus no meio do seu povo da igreja, né? As igrejas ali, as menores igrejas na Coreia do Sul, irmãos, chuta quantos membros elas têm? A menor. O Iris se aproximou. 10 mil. 10 mil membros. Igreja pequena. 10 mil membros. E os pastores, né, foram visitar aquelas igrejas, foram visitar aqueles irmãos, igreja por igreja, e eles foram perguntando para eles qual era o segredo das igrejas serem abençoadas daquela forma. Por que elas eram tão grandes, tão numerosas? Eles falaram: não tem segredo. É vida de oração. Você sabe que horas que eles se levantam para orar ali na igreja, irmãos? Fala assim comigo, todos os dias. Sabe que horas? Eles começam a oração 4 horas da manhã. E as pessoas chegam 40 minutos, 50 minutos, 1 hora antes. Por quê? Porque não cabe se chegar na hora. Se chegou atrasado, já não tem lugar. A igreja lotada, 4 horas da manhã. Porque eles creem, né, que a primícia, a primeira coisa que eles devem fazer durante um dia é orar. Entregar o dia, entregar a sua vida, entregar a igreja nas mãos do Senhor. Eles oram das 4 da manhã até 7h30, 8 horas da manhã. Né? E eles estavam contando que tem irmãos que não gostam nem de ir embora. Aqueles que não trabalham, que são aposentados, ficam ali até a hora do almoço, ou até mais tarde, orando o dia inteiro na igreja, irmãos. E ele estava contando também um segredo, né?
o pastor Paul Yang-Shu, ou David Shu, que já faleceu ano passado, se eu não me engano. Ele era pastor da maior igreja da Coreia. São 700 mil membros que tem a igreja do pastor Paul Yang-Shu na Coreia. Esse pastor que estava lá visitando, ele contou que um dia o pastor Paul Yang-Shu estava no seu gabinete orando e chegou simplesmente o presidente da Coreia lá na igreja querendo falar com ele. E a secretária falou assim, agora ele não pode atender o Senhor. Mas eu preciso falar com ele. Ele falou, agora ele está orando. Agora é o momento dele orar. Ela, mas eu preciso falar com ele. Ele está orando. A senhora sabe quem eu sou? Ela falou assim, o senhor pode me falar quem o senhor é. Mas ele só sai dali depois que Jesus falar para ele. Acabou. Ela falou assim, eu sou o presidente da Coreia. Ela falou assim, não interessa. Ele está orando. Aí, alguns dias depois, o presidente teve a oportunidade de falar com o pastor Paul Yang-Shu. E perguntou e questionou a ele, por quê? Ele falou assim, olha, não tem autoridade. Não existe autoridade no mundo maior do que a do meu Deus. Se eu estou na sua presença. Se eu estou na sua presença, ninguém tem privilégio. Irmãos, o segredo do crescimento da igreja, o crescimento espiritual nosso é oração. Busca intensa. Não tem outro segredo. É oração. Quando nós oramos, nós entramos em sintonia com o Pai. Nós passamos a falar a mesma língua do Senhor. Ou seja, o que passa a valer nas nossas vidas não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Isso mostra dependência, né? Então nós precisamos, né? Eu sei que os irmãos são irmãos de oração, mas nós precisamos enfatizar e ensinar isso dia após dia. Se você não tem uma vida, se eu não tenho uma vida, eu falo aqui, irmãos, eu me coloco, porque eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos, nós precisamos gastar tempo de oração. Oração. Sabe, quando eu falo gastar tempo, não é 15 minutos não, irmãos. Sabe, os maiores avivamentos que houveram durante a história da igreja, eu me recordo aqui da Inglaterra mais recentemente. A Inglaterra estava devastada, uma frieza espiritual tremenda. Jovens se levantaram ali na Inglaterra para orar. Interceder para que o avivamento acontecesse no meio daquele povo. Porque a igreja estava definhando, a igreja estava morrendo. Na verdade, já estava morta. E aqueles jovens se levantaram em oração. Oravam 6, 7, 8, 10 horas por dia. Sabe, irmãos, e Deus levantou um mover sobrenatural na Inglaterra. E está precisando de novo. Irmãos, eu morei há pouco tempo ali na Europa, na Irlanda, é próximo, você atravessou o mar, você está na Inglaterra. Irmãos, a realidade da Europa é a igreja morta, é desesperador, irmãos. Na França, na Inglaterra, onde nós morávamos, se você procurar igreja, encontrar uma igreja igual caçar ouro, é igual ser garimpeiro, você achar ouro, você não acha, irmãos, não acha. A igreja precisa se levantar. Nós precisamos de um avivamento urgente. Quem que Deus vai usar, irmãos? Levanta a sua mão. É nós. Nós não queremos igreja grande aqui simplesmente por status. Ai, que bonitinho, os irmãos têm uma igreja cheia de gente. Irmãos, nós queremos pessoas transformadas. Igreja lotada por lotar, isso não significa nada. Se não tiver presença de Deus, vida de Deus, um verdadeiro avivamento, não tem sentido nenhum. E nós precisamos fazer parte disso. Os jovens precisam fazer parte disso. Eu já estou com 45, o Eniomar com 58, acertei? 60? Depois você me agradece. Depois você me agradece. Sabe, irmãos, nós já estamos caminhando para a velhice. Nós não temos tanta força assim. Temos, mas vai chegar um tempo que nós não teremos tanta força. Os jovens de hoje, sabe, a mocidade de hoje, elas precisam entender, né, que estão nas mãos delas, dessa juventude, o clamar,
o buscar a presença de Deus, para que o evangelho de Deus chegue a toda criatura. Irmãos, não sei se você percebe, se você vê, se você acompanha, o diabo não tem brincado contra as nossas crianças e contra os nossos jovens. Não tem brincado, irmãos. As faculdades estão repletas de jovens idiotizados, cheios de ideologias do capeta. Hoje é até um perigo você liberar o seu filho para fazer uma faculdade. Se ele não tiver uma estrutura espiritual firme, se ele não estiver firmado na palavra de Deus, ele vai cair. Porque a ideologia demoníaca tomou conta. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Não é tempo da igreja brincar. Não é tempo do crente brincar. Não é tempo dos jovens brincarem. Sabe, irmãos, a realidade hoje no mundo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele sabe que o tempo dele é curto. É curto. Talvez a gente pense que o diabo age. Eu sei que os irmãos são maduros, não pensam assim, mas a maioria dos cristãos, você que nos acompanha pela internet, pensa que o diabo vai aparecer você com uma careta, com um chifre, com um tridente, com um rabo, fazendo careta para você, para te amedrontar. Não, irmãos. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Há uma cultura demoníaca sendo implantada no meio das escolas, das faculdades, no meio da cultura, no meio da música. Para quê? Para que essa ideologia tome conta dos nossos jovens. Irmãos, é passinho por passinho, passinho por passinho. E hoje no Brasil, não só no Brasil, mas a maioria dos países, irmãos, está infiltrado no judiciário, está infiltrado no meio político, está infiltrado no sistema. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. É hora de nos posicionarmos. Esse ano, daqui a pouco eu começo a palavra. Se Deus está falando é porque Ele quer falar. Esse ano é ano de eleição. Sabe, pastor nenhum tem autoridade de pedir voto, mas tem autoridade de te ensinar. Irmãos, voto não é brincadeira. Nós não colocamos, não votamos em pessoas que são contra os cristãos, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Não brinque, não pense que isso é brincadeira. Não é, irmãos, não é. Não é. Ore, jejue pela nação, jejue pelo Brasil. Irmãos, vocês não sabem a gravidade que é. Nós morávamos num país que era berço católico, mas tinha autoridades completamente contrárias à palavra de Deus. Aborto foi liberado, homossexualismo foi liberado. Sabe, irmãos, as pautas do inferno estão aí. Nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Glória a Deus. Então, ore, irmãos, vamos orar. Sabe, dia 25 nós começamos um jejum. Irmãos, nós queremos ser uma igreja prevalecente, diferente nessa nação, nessa cidade. Não estamos aqui para brincar. Amém? Então, não é tempo de nós baixarmos guarda, é tempo de nós orarmos. Amém? Deus liberou a sua palavra, Deus vai nos abençoar, mas nós não podemos esmorecer, irmãos. Nós temos que colocar as armas nas mãos e que? Você acha que é simplesmente, ai, que lindo. O diabo vai falar assim, que lindo. Os irmãos receberam uma promessinha, que gracinha, vão ser abençoados. Os irmãos estão querendo construir uma igreja, que lindo. Irmãos, você acha que é assim, irmãos? Você acha que é assim, irmãos? Que gracinha, né? Eles vão tirar até uma selfie com a gente, os demoninhos assim, tirando selfie. Ai, que gracinha, irmãos. Não se enganem. É resistência. É muita resistência. Muita resistência, irmãos. Então, eu queria que os irmãos já abrissem o coração, né, para que nós possamos fazer o melhor jejum que nós já fizemos. Amém? E mesmo antes do jejum, irmãos, não cesse de orar. Nós temos nossa escala de oração todos os dias, de segunda a sexta, nós oramos por uma família, por pessoas da igreja. Você tem orado? O Iris o Iris é o responsável pela intercessão da igreja, ele põe todos os dias. Põe ou não põe, Iris? Exatamente. Você ora, irmãos.
No dia que é você ora por você e pelo irmão que está junto. Então, ore, irmãos, não brinquem, né? Não vamos brincar de ser igreja. Vamos orar, interceder todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu prometo para os irmãos que eu não vou me delongar, mas tenham paciência. Amém? Eu quero falar nessa noite algo importante para nós. O tema da palavra é vivendo para a eternidade. Qual que é o tema? Vivendo para a eternidade. Abra a sua Bíblia aí, você já... 1 João capítulo 2, eu vou começar no verso 5, mas vou começar no 4. Diz assim, todos acharam, amém? Alguém auxilia essa irmãzinha? 1 João. É João, mas é o primeira quarta de João. Alguém ajude a Vivi Barrichello aí, por favor? Já lá terminando, antes de Apocalipse. Amém, glória a Deus. Você que está em casa também, você que está acompanhando pela internet, pode abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 4. A partir do 4, né? E você que vai ver depois, né? Muitos acompanham posteriormente. Pode abrir a sua palavra também. Diz assim, o apóstolo João dizendo, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Vocês percebem que o apóstolo João aqui não está brincando. Ele chega e olha que o apóstolo João é manso, amável, doce, né? O apóstolo João não era igual Pedro, que chegava a chibata, pegava a espada e cortava a orelha do soldado. Ele era um sujeito, um gentleman, vamos dizer assim. Aquele que diz, eu conheço. Conhece quem, irmãos? A Jesus, a Deus. Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra... Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele, deve andar como ele andou. Vou ler o verso 5 e o 6 novamente para você. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aonde que o amor de Deus é aperfeiçoado, irmãos? Aquele que obedece em qualquer um. O poder de Deus, o amor de Deus se aperfeiçoa em qualquer um? Não, aquele que está em sintonia, aquele que obedece, que ama a palavra, que ama verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele anda. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Doce presença. Presença soberana. Ó Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que sonda os nossos corações, que nos conhece, aquele que nos formou. Ó Deus, antes mesmo, ó Deus, que os nossos pais imaginássemos, o Senhor já havia nos formado. Ó Deus, e em nome de Jesus, queremos que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações nessa noite. Ó Deus, sonda, Deus, e nos conhece, sonda os nossos corações, arranque de nós tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de ouvirmos, de aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que nos impede de sermos enxertados no Senhor, tudo aquilo que impede o mover do Teu Espírito em nós, tudo aquilo que impede, ó Deus, de andarmos em conformidade com a Tua palavra, nós oramos agora em nome de Jesus. Toda dispersão, toda distração, toda ação de demônios, ó Deus, tentando nos impedir de receber a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos a Tua bênção. Amém. Em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Eu quero falar então nessa noite, eu acabei de ler para vocês aqui em 1 João, vivendo para a eternidade. O que eu quero que os irmãos entendam, que nós entendamos nessa noite, o que é viver para a eternidade? Pastor, o que o senhor quer falar como viver para a eternidade? Muitos de nós, irmãos, muitos de nós cristãos, nós temos um engano ou a percepção errada de acharmos que a nossa vida cristã é para esse mundo que nós vivemos. Nós temos a percepção errada de acharmos que esse mundo aqui é para nós. Nós só estamos aqui. Nós não pertencemos a isso aqui. Isso aqui não é para nós. Muito embora Deus queira nos abençoar aonde nós estamos, porque nós temos um propósito a cumprir, uma etapa a cumprir, uma jornada a cumprir, nós não pertencemos a isso aqui. E toda a expectativa, toda a força, todo recurso, todo o tempo gasto, ele não pode ser gasto às coisas desta terra. Nós temos que ter a compreensão que tudo que nós fazemos é para a eternidade. Eternidade. O legado que nós deixamos, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós semeamos, ele tem que ser visando algo futuro, maior. Pastor, o que é eternidade? Deixa eu tentar explicar para você aqui. No dicionário, eternidade significa, a primeira definição de eternidade: qualidade do que não tem princípio nem fim. Deus, ele é eterno, sim ou não? Deus, ele é eterno. Deus tem começo, irmãos? Deus não tem começo. A nossa vida cristã, ela começa a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Sim ou não? Portanto, a nossa vida cristã não é eterna. Deus, ele é eterno. Deixa eu tentar. Porque só Deus é eterno. Porque o espírito humano é infinito. Há uma diferença muito grande. Eterno e infinito. Quem é infinito? Não. Infinito somos nós. Que nós começamos, nós temos um começo. Nós somos infinitos. Mas Deus, ele é eterno. Porque o espírito humano é infinito, mas não exatamente eterno. Saiba que é a eternidade e o que é infinito. O que é a eternidade? Para começar a responder, vamos diferenciar entre ela e o infinito. Infinito é aquilo que não terá fim, mas teve um começo. Se teve um começo, ele é infinito. Mas não é. Tá bugando aí na sua cabecinha? Tá dando um cavalo de pau aí na sua cabecinha? Vou ler novamente. Ah, meu filho. O que é eternidade? Para começar a responder, vamos diferenciar entre ela, entre a eternidade e o Quem que é eterno, irmãos? Deus. Deus, ele é eterno. Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus não nasceu. Deus não surgiu. Ele é Deus. Muitos já me fizeram essa pergunta: como que você explica Deus? Aí nós cantamos aquela musiquinha do 4x1, como que é? Preto no branco. Ninguém explica Deus. Deus não tem explicação, irmãos. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele existe antes de tudo, de qualquer coisa. Só Deus é eterno. O espírito humano é infinito, porque foi criado por Deus. Teve um começo, mas sendo imortal, nunca terá fim. O nosso espírito morre?
Ele morreu lá no... Nosso espírito ficou apagado lá no Éden, com o pecado. Mas agora ele reviveu em Cristo. E nós viveremos a eternidade com Cristo. Só que nós precisamos compreender essa questão. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela é para Cristo. A partir do momento que eu conheço ao Senhor Jesus, irmãos, eu não gosto dessa palavra, eu aceito a Jesus, porque nós não aceitamos, quem nos aceitou foi Ele. Qual a palavra que nós devemos usar aqui? Me ajudem, por favor. Eu não aceito. Hã? Ela está... Exatamente. Quando nós somos alcançados por Deus, através de Cristo, nós passamos a viver inteiramente para Ele. O ser humano, a raça humana, sem Cristo, ele é completamente perdido. Ele é tomado de medo, sem direção, sem propósito. A raça humana, o ser humano, sem a presença de Cristo, ele não é nada. Foi isso que nós conquistamos lá no Éden com o pecado de Adão e Eva. Uma vida completamente perdida. E a vida sem Deus, ou a vida do ser humano sem Deus, ele vive somente para si, para os seus prazeres, para os seus anseios, para as suas vontades. Aí quando nós somos alcançados por Cristo, nós passamos a entender que a nossa vida é agora pertencente a Ele. Mas mesmo pertencendo a Cristo, a nossa carne ainda não se converte. A nossa carne, ela é completamente contrária às coisas de Deus. Nós precisamos subjugar e submeter a nossa vontade, os nossos desejos, à vontade de Cristo. Nós precisamos levar a nossa mente, ser renovada, transformada pela palavra de Cristo, para que aí sim nós possamos viver a vida para Cristo. Estão me entendendo? Está bugando, não está não, né? Está fazendo... Já viu quando está processando assim, fica aquele negocinho rodando? Não está não, né, irmãos? Os irmãos são a bênção, aleluia. Muito bem. Sabe, irmãos, nós precisamos, aí a nossa vida cristã, ela vai precisar de disciplina, nós vamos precisar de oração, nós vamos precisar de crescimento espiritual, nós vamos precisar de leitura da palavra todos os dias, de noite e dia, oração dia e noite e dia, para quê? Para que nós venhamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque quando nós somos alcançados por Cristo, o que prevalece não é mais a minha e a sua vontade, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não vamos fazendo simplesmente o que nós queremos. Nós não fazemos simplesmente o que nos dá na telha. Agora nós precisamos entender que pertencemos a Cristo. É a sua vontade, a vontade do Espírito que agora habita dentro de nós, porque algo estava morto e reviveu com a presença do Espírito. Nós precisamos entender que nós precisamos estar submetidos à vontade de Deus. Isso é viver para a eternidade. Nós precisamos entender, irmãos, e a maioria de nós cristãos não entendemos isso ainda. Nós nos preocupamos demais com as coisas dessa terra. Nós nos preocupamos demais em conquistar as coisas dessa terra. Eu estou vendo jovens aqui, a maioria dos jovens, eles estudam, escolhem uma carreira. Claro que eu estou falando de jovens cristãos.
Eu não estou me dirigindo aqui a jovens que não são de famílias cristãs e não conhecem o Senhor. Mas muitos dos jovens, eles escolhem uma carreira antes de perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Muitos jovens são pressionados por pais, por famílias, para ter uma carreira vitoriosa. Não, você vai ser médico, você tem que ser médico. Você tem que ter uma profissão que ganha dinheiro. Você tem que ganhar muito dinheiro. Você tem que ser rico, você tem que ser milionário. Você tem que ter uma profissão que tem influência. Mas ninguém pergunta, nem os jovens, nem os pais perguntam, qual que é a vontade de Deus. Eu dou um exemplo e eu vou falar, a gente estiver ouvindo também, é problema de quem está ouvindo, tem que ouvir mesmo, a palavra de Deus é assim, mas a minha esposa, ela foi criada, estudou nos melhores colégios para ser médico, porque a maioria dos tios são médicos, são dentistas, têm profissão de medicina ou na área médica e ganha dinheiro. E sabe o que Deus escolheu ela para ser, irmãos? Para casar com um pé rapado, como eu, sem dinheiro, e para ser pastor e pastora e dar aula de teologia. Você acha que as pessoas pensam na família dela? Fracassado. Mas na hora que a giripoca pia, quem que chama? O fracassado. Na hora de orar, de interceder, de quebrar, de repreender os capeta, quem que é que chama? Por que não chama o médico? O cirurgião? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Não é a profissão, não é o dinheiro, não é aquilo que você conquista que vai fazer a diferença. É a vontade de Deus se cumprindo na minha vida e na sua vida. Quando nós estamos debaixo do propósito perfeito, da vontade perfeita de Deus, as coisas acontecem. Não importam. Irmãos, falando isso com a minha esposa, nós estávamos compartilhando isso essa semana, né? E nós estávamos falando do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias hoje, o que ele seria? Fracassado. João Batista, irmãos. Quem que João Batista seria? O cara que comia gafanhoto com mel silvestre no deserto. Gafanhoto com mel silvestre, Iris, no deserto. Jesus, apesar de ser Deus, ele se humilhou, tomou a forma de servo, estava aqui como homem. A Bíblia fala que ele não tinha lugar para recostar, não tinha um travesseiro, irmãos, não tinha uma caminha, colchãozinho confortável. Não tinha. O que Jesus seria? O apóstolo Paulo, irmãos, vivia de ofertas dos irmãos, pedindo oferta. E as igrejas ricas não ajudavam, não. Sabe quem que ajudava? Eram as igrejas que não tinham condição. As igrejas que não tinham condição, que passavam necessidade, é que ajudava a sustentar a obra e o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Hoje, na teoria, na teologia da prosperidade, na teologia do coaching que nós vivemos ultimamente, o apóstolo Paulo seria fracassado, irmãos. Quando o apóstolo Paulo virasse nos dias de hoje, olha, o que importa o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é... Você está doido, Paulo? Não fala assim de você não, garotinho. Você não é vencedor. Você não é vencedor. Que é isso, irmão? Deus tem o melhor dessa terra para você. Deus tem, irmãos. Mas e se o melhor de Deus, da terra de Deus para você, para mim, for lá para o Sudão, para o Paquistão, no Uzbequistão, lá nos países perseguidos, lá na Indonésia, no Marrocos, nos países muçulmanos,
Se o melhor da terra foi isso para você, quantos levantam a mão? Aleluia. Os irmãos são uma bênção. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Isso é viver para a eternidade. Todas as outras coisas da nossa vida, elas são consequências da obediência à palavra de Deus, como está aqui em 1 João 2, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Hoje há uma deturpação no meio cristão, no meio evangélico, do amor de Cristo, do amor de Deus. Mas Deus não é amor? Abra comigo aí em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, verso 17. Vamos ver se nós vamos começar no 17 ou antes. Primeiro João 4, verso 17. Vou ler porque nós estamos avançados em hora. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Sabe, irmãos, sabe quando nós vamos entender o amor de Deus? No dia que nós estivermos aperfeiçoados na sua palavra. Entendermos que o amor de Deus não é passar a mão na nossa cabeça. Que Deus nos ama, mas Deus nos corrige, nos exorta, nos direciona. E às vezes é dolorido, é sofrido. Nós precisamos entender que em Deus não habita o pecado. Em Deus com Deus não há comunhão com o pecado. Há uma separação entre nós em Deus quando nós vivemos no pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Nós hoje relativizamos demais a graça de Deus. Porque nós achamos, a maioria dos cristãos, os pastores que pregam hoje no nosso tempo, acha que a graça é uma... Eu até escrevi aqui. Cadê, gente do céu? A maioria dos pastores hoje acham que a graça é liberdade, ou seja, garantia para que você viva de qualquer jeito. Viva na libertinagem. A graça de Deus não é assim, não é isso. A graça de Deus é um mecanismo para que nós possamos ser abençoados a cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Nós não podemos usar da graça que foi derramada sobre nós para vivermos de qualquer forma, de acharmos que nós podemos viver de qualquer jeito. Aqui em 1 João 4, 17, o apóstolo João está falando dessa forma: o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo. Que dia de juízo é esse, irmãos? No dia que nós formos comparecer diante do tribunal do Senhor. Haverá um julgamento somente para mim e para você, para os crentes, para os salvos em Cristo. E nós chegaremos diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida. E sabe o que vai fazer a diferença naquele dia? Aquilo que foi semeado, foi conquistado e vivido para a eternidade. Ah, mas eu fui muito abençoado na minha profissão.
Eu desejei ser um médico, um dentista, um engenheiro, um empresário. Eu dei muita oferta na igreja, porque eu ganhei muito dinheiro. Eu abençoei muitos irmãos com uma cesta básica. Aí Jesus vira para ele e fala assim: eu não te chamei para fazer isso. O que era para você fazer era outra coisa. Adiantou, irmãos? Nem tudo aquilo que nós fazemos é a vontade de Deus perfeita para as nossas vidas. O que é vontade de Deus, ela tem que estar em conformidade com a palavra. Nós só somos abençoados quando nós estamos em conformidade com a palavra. A nossa vida cristã só tem sentido quando nós estamos em conformidade com a palavra. Aleluia. Se tiver assim, faz assim, ó. Misericórdia. Faça isso não. Está abençoado em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã, elas tem que andar em conformidade com a palavra. Acho que a minha esposa já passou um vídeo para os irmãos aqui, não sei se passou para os irmãos. Depois eu vou postar no nosso grupo do WhatsApp. No dia do julgamento, as pessoas chegando diante de Deus e falando: olha, eu fui isso. E Deus virando para elas falando: olha, passou, né? Eu não pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você fazer isso. Você não estava em conformidade e em obediência à minha palavra. Por isso, irmãos, o que é viver para a eternidade, o que é estar vivendo e andar vivendo para a eternidade, é simplesmente andar em conformidade com a palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É cumprir o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Abra aí a sua palavra, a sua Bíblia em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Antes, enquanto você abre 1 Coríntios 9, eu vou ler outro versículo, está em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, não precisa abrir, eu só quero ler antes desse texto aí. Diz assim, 2 Coríntios 4, verso 18: assim, o apóstolo Paulo falando, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Paulo está falando, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, passa, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a vida do cristão. Nós não andamos baseados naquilo que nós vemos, naquilo que as nossas mãos conseguem pegar, naquilo que nosso corpo, a nossa força consegue fazer. Nós andamos baseados naquilo que Cristo determinou para nós, aquilo que é eterno, aquilo que traz bênçãos para as nossas vidas, aquilo que nós não vemos. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se você não confia, se eu não confio, se eu não creio, se você não crê, nós não vivemos uma vida cristã abundante. 1 Coríntios 9, deixa eu só pegar 24. 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu vou ler novamente. Aí na hora que eu ler novamente, eu acho que os irmãos vão entender. E vocês vão dar um amém. Glória a Deus. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo... Mas nós o fazemos, nós quem, irmãos? Os cristãos, nós que fazemos a vontade de Deus para ganhar uma coroa que dura para sempre. Glória a Deus. Irmãos, Paulo está nos exemplificando aqui, ele está nos dando um exemplo de competidores, de uma arena, né? Daquelas pessoas que estão ali lutando, brigando para chegar em primeiro diante de uma competição, de algo natural nessa vida. Às vezes nós ficamos nos esmurrando, perdendo tempo com as coisas dessa terra. Por causa de um prêmio, por causa de algo que é passageiro nas nossas vidas, que não tem duração. Porque nós não compreendemos que a nossa vida tem que ser pautada na vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita, irmãos, para os irmãos entenderem, eu vou dar um exemplo aqui de Abraão e Sara. Qual que era a vontade perfeita para aquele casal de Deus? Isaac. A vontade de Deus, a promessa de Deus é que eles tivessem o Isaac na velhice. Mas eles quiseram dar uma ajudinha para Deus, porque eles acharam que estavam velhos, achavam que Deus precisava da ajuda deles, da força deles, e eles fizeram da forma natural. A vontade que não era perfeita, era somente a vontade permissiva. Deus permitiu, mas que aquilo ali trouxe uma consequência gigantesca. Você vive isso até hoje, com a guerra dos muçulmanos, com os judeus. Você acha que é por causa de quem? A geração de Ismael está ali, brigando, querendo tomar aquilo que é de Isaac. Sabe, irmãos, por causa de uma ajudinha, pegar com combina, vamos fazer um filhinho aqui, porque Deus precisa da nossa ajuda, né, para o menino nascer. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa estar pautada na vontade perfeita de Deus. Deus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o começo, o meio e fim. Ou seja, Ele não tem nem começo, não tem meio, não tem fim. Deus, Ele é soberano, Ele não precisa da minha ajuda e da sua. Deus não precisa da minha força e da sua. Nós cooperamos com o Evangelho, mas esse cooperar é se entregar totalmente à vontade perfeita de Deus e fazermos somente aquilo que Ele nos mandou fazer. Aquilo que você faz hoje, aquilo que você está fazendo, é vontade perfeita ou é vontade permissiva? Pare e pensa. Não se sinta acusado, apenas ore. Mas o que eu e você fazemos hoje é vontade perfeita ou é vontade permissiva de Deus nas nossas vidas? O que eu e você vivemos hoje na nossa vida cristã é vontade perfeita ou é vontade permissiva de Deus? Sabe, irmãos, nós só seremos abençoados. Deixa eu acabar de ler aqui. Sendo assim, verso 26, no 1 Coríntios, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que Paulo falou aqui, irmãos. Ele esmurrava o corpo dele todos os dias, porque o nosso corpo, a nossa vida, a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. A minha carne, a sua carne, a nossa carne, ela quer fazer a vontade do mundo, da carne.
Nós estamos aqui esmurrando, porque a vontade que você queria estar agora era deitadinho na sua cama, com as perninhas para cima, com o ar-condicionado ligado, com a televisão ligada no Netflix, ou comendo um churrasquinho. Era ou não era, irmãos? Não precisa mentir. Mas nós estamos aqui esmurrando, porque nós entendemos e precisamos entender. Se não entendemos ainda, precisamos entender que hoje o Espírito Santo abra o nosso entendimento, é que nós precisamos esmurrar. Nós precisamos submeter a vontade da nossa carne à plena vontade de Cristo, a vontade do Espírito nas nossas vidas. Mas o que a maioria dos cristãos vivem hoje é o quê? Uma vida totalmente alheia, aversa àquilo que é a vontade de Deus, irmãos. A maioria dos cristãos hoje querem ser o ouro puro de Ofir, o centro da vontade de Deus. É assim, infelizmente. Ô irmão, sem Deus nós não somos nada. Nada. Nada, nada, nada. Completamente nada. Não sei se você teve a oportunidade de estar perto de um cadáver apodrecido. Quantos já tiveram essa oportunidade? O Jones? Eu tive a oportunidade de estar perto. Um tio da minha esposa que faleceu em 2004, 2003. Vivia sozinho, não tinha ninguém. Quem que foi que teve que abrir a porta e entrar lá? Sou Joe. 5 dias, irmãos. E era nessa época de verão, final de ano. Irmão, estava quente. O barracão onde ele morava, ali, rodoviária, aquelas telhas eternites. Quente, irmão, quente. E esse corpo lá durante 5 dias já. Morreu domingo, nós fomos buscar na sexta, né? No quinto, eu penso. Vamos ver. Estava inchado esse tanto. Líquido escorrendo para tudo quanto é lado. Não coube nem no caixão. Não pôde ter nem velório. Eu sinto o cheiro até hoje. Foi em que ano? Vai fazer 20 anos, no ano que vem. Esse ano faz 19, ano que vem faz 20. Eu sinto o cheiro até hoje, irmãos. As coisas dele tiveram que ser queimadas. O cemitério, irmãos, o automóvel da funerária, irmãos, meu Deus, que fedor. Você não imagina, irmãos. Esse é o corpo humano. Esse somos nós, eu e você. Irmãos, quando morremos, quando apodrecemos, nós não valemos nada. E eu digo mais, mesmo vivos, sem Deus, nós não valemos nada. Nós somos apodrecidos. Não servimos para nada, irmãos. Você acha que o diabo nos quer? Você acha mesmo, irmãos? A vontade do capeta, irmãos, é destruir a imagem e semelhança de Deus. Porque ele queria ser aquilo que eu e você temos a oportunidade de ser, de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, sermos semelhantes a Deus, de cumprirmos o propósito de Deus. Ele queria ter esse privilégio, irmãos. Mas ele não tem. E ele quer destruir. Ele quer arrebentar. Passa ali, ó. Todos os domingos nós passamos ali, nós ficamos entristecidos. É fumaça para tudo quanto é lado. Jovens, moças, rapazes, tudo perdido, irmão. Isso ainda não é a coisa feia. Tem muito pior. Quem já trabalhou de madrugada aqui? Pela madrugada. Mas não tem coisa pior que trabalhar de madrugada. Eu trabalhava num lugar lá em Ribeirão Preto que, irmãos, eu via cada coisa. A noite foi feita para dormir. Não é para você ver essas coisas que acontecem, né, irmãos? É triste. É muito triste. Sabe, a escuridão que nos aponta para as coisas do diabo, ela é muito terrível. Nós precisamos estar na luz, que é Jesus. Sabe, no meio da escuridão, a podridão, a pecado, a coisa escondida, nós precisamos estar com os nossos corações totalmente voltados para Deus. Glória a Deus. Eu tinha mais meia hora, 40 minutos,
para falar. Mas as cenas dos próximos capítulos vão acontecer. Amém, irmãos? Fique em pé onde você está.